Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo agora, que vão ouvir a gravação. Meu nome é Carlos Artiaga e nós estamos numa live para expor sobre os checklists dentro do Profiap, o FV, tá bom? Quero agradecer a todos que estão aqui presencialmente de forma síncrona comigo, ouvindo essa exposição. Sejam todos muito bem-vindos. E que essa gravação, que esse vídeo seja um guia que tem o seguinte objetivo: para eu marcar a minha defesa de projeto, o que eu tenho que fazer? Para eu marcar a minha banca de defesa de trabalho de conclusão de curso, o que eu tenho que fazer? Então, esse é o objetivo da nossa exposição de hoje, dar informações um pouco mais detalhadas, né? Na verdade, isso já está documentado a partir do checklist, que são os documentos que orientam os procedimentos tanto para a defesa de projeto quanto para a defesa de TCC, mas eu acho que é importante a gente falar e destacar alguns pontos para vocês, tá bom? Pessoal, eu quero deixar claro que essa exposição será gravada e que essa live será disponibilizada no YouTube, num canal que a gente vai abrir, vinculado ao Profiap UFV, para quem quiser resgatar essa exposição, quem quiser ter mais informações, vai ter essa gravação disponível, tá bom? Então, assim, só para avisar os presentes, que se você ligar a câmera ou falar, estar ciente que a sua imagem, voz vai ser disponibilizada para acesso público, tá bom? Fique à vontade durante toda a live para fazer perguntas. Se você não quiser, né, disponibilizar sua imagem ou áudio, fique à vontade para digitar a sua dúvida no chat, porque ao final da minha exposição eu vou lá no chat e vou esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Então, pessoal, outro comunicado administrativo, né? Nós temos um grupo de Profiap que se chama Comunicação Oficial do Profiap UFV. Eu também coloquei no chat o link desse grupo de WhatsApp. Então, por favor, clique se você tiver interesse em obter também pelo WhatsApp, porque nós já mandamos e-mail, já é uma comunicação institucional, mas também ter o acesso ao grupo de WhatsApp, eu disponibilizei para vocês o link para vocês entrarem no grupo. Então, quem não entrou no grupo ainda, pode fazer acesso a partir de um link que eu coloquei aqui no chat para vocês, tá bom? Pessoal, se você, durante a exposição, eu peço para vocês desativarem o áudio para não dar aquela questão do eco, exceto na hora que vocês forem falarem, é claro. Aí vocês clicam o áudio. Eu, em alguns momentos da minha exposição, eu vou projetar a minha tela. E quando eu projetar a minha tela, eu não vou mais ver vocês, né? Eu não vou mais ver o chat. Então, se tiver algum problema na transmissão, problema na conexão, problema na imagem, aí vocês me chamam pelo áudio, tá bom? Por gentileza, que aí eu esclareço as dúvidas de vocês. Tranquilo? Então, vamos começar no tema da nossa exposição propriamente dita, né? Qual que é o objetivo desta exposição? É orientar vocês qual é o procedimento para você marcar a sua banca de defesa de projeto e a sua banca de trabalho de conclusão de curso. Então, dentro do Profiap, o FV, e também de qualquer programa de pós-graduação, estrito sensu, você tem requisitos para cumprir. Esses requisitos para cumprir estão no documento chamado Manual do Ingressante do Profiap UFV. Então, nós consolidamos, e eu vou projetar minha tela aqui com vocês, ó. Esse é o site, pessoal, do Profiap, do profiap.fv.br, tá certo? E nós aqui nessa guia chamada Documentos, a gente criou um documento que chama Manual do Ingressante Profiap, que são esses manuais aqui. Por que tem 2024, 2023, 2022, 2021? Você vai seguir o manual do ano que você ingressou no Profiap. Ah, eu entrei no Profiap em 2022. Então, você vai seguir o manual de 2022. E nesse manual do ingressante, ele consta todos os prazos que você tem que cumprir, todas as exigências que você tem que cumprir para concluir o mestrado dentro do Profiap UFV. De todas essas providências que você tem que cumprir daqui no Profiap, como disciplinas, ter produções intelectuais, ter produções técnicas, duas providências se destacam. E essas duas providências são a defesa do projeto de pesquisa, que também é chamado de qualificação, e a defesa do trabalho de conclusão de curso.
Carlos, por que esse nome, trabalho de conclusão de curso? Isso parece tanto graduação? É porque no Profiap você tem duas formas de fazer o trabalho de conclusão de curso. Você pode fazer o trabalho de conclusão de curso pela forma tradicional, que é a dissertação, mas você também pode fazer o trabalho de conclusão de curso a partir de um artigo científico, tá bom? Ah, queria mais informações sobre isso. Então a gente pode depois marcar uma outra live para esclarecer sobre essas duas modalidades de trabalho de conclusão de curso, tá certo? Quero lembrar vocês que no final daqui da minha exposição eu vou disponibilizar um link e nesse link vocês vão registrar o nome de vocês, os dados de vocês, porque essa live vai ter a missão de certificados para quem participou de forma síncrona aqui comigo, tá bom? E eu peço lá no final do formulário vocês preencherem com sugestões de outros temas de lives que vocês gostariam de mais informações administrativas ou até acadêmicas a respeito do Profiap FV. Tá certo? Então, olha, de todas as providências que vocês têm que seguir dentro do Profiap da FV, nós temos duas principais, que é a defesa do projeto de pesquisa, também chamado de qualificação, e nós temos a defesa do trabalho de conclusão de curso, que é a defesa do TCC. E aí que vem a grande questão. Carlos, o que eu tenho que fazer para marcar minha defesa de projeto? O que eu tenho que fazer para marcar a defesa do trabalho de conclusão de curso? Então, essas duas perguntas nos fizeram organizar um documento que a gente chama de checklist. Então, o que eu tenho que fazer para defender o meu projeto de pesquisa? Você tem que ir lá no site do Profiap FV, abrir o checklist para defesa de projeto e seguir o passo a passo do checklist para defesa de projeto. Como é que eu faço para marcar minha defesa de TCC? Da mesma forma, eu tenho que ir lá no site Profiap FV, na guia documentos, e aí nessa guia eu vou lá no checklist de defesa de TCC e eu sigo todas as etapas descritas no checklist. Tá certo, pessoal? Quando nós implantamos essa ideia do checklist, a ideia é nós facilitar o nosso trabalho e principalmente o trabalho de vocês. Porque esse documento unifica em um só lugar tudo o que você tem que fazer, tanto para defender o projeto, quanto para defender o TCC. A ideia desse checklist não é tornar mais pesado o trabalho de vocês, pelo contrário, é tornar muito mais leve o trabalho de vocês. Porque daí você não tem que ficar procurando em vários lugares. Você vai num lugar só e encontra todas essas exigências unificadas num único documento. Mas por que realmente fazer um checklist? Porque olha só, aqui dentro do Profiap, a gente serve dois senhores. Nós temos aqui no Profiap a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E nessa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a gente tem várias exigências que nós temos que cumprir, internas aqui dentro da UFV. Mas nós também temos a rede Profiap, o comitê gestor do Profiap. E nós temos também que observar várias exigências desse comitê gestor. Para quem não sabe, pessoal, o comitê gestor, o Profiap é uma rede, então são várias universidades que se associaram e criaram esse programa que é o Profiap. E essa rede Profiap, ela tem o objetivo de unificar essas universidades, de haver um trabalho conjunto entre elas para instituir um determinado programa. Então a gente tem que seguir não só as exigências internas da UFV, mas também aquelas da rede Profiap. E tem mais, nós temos também as nossas políticas internas aqui dentro do Profiap FV, que está disposto no nosso regimento interno. Então, nós temos que observar três regras: da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da rede Profiap e as exigências internas aqui do nosso Profiap UFV. Então, a gente pegou todas essas exigências e nós organizamos tudo num único documento, que é o checklist. E aí, assim que nós criamos esse documento, esse procedimento administrativo, a gente passou para os estudantes, para os mestrandos, e muitos deram feedback. A gente recebeu alguns feedbacks de sugestões de mudanças pontuais, muda isso, coloque em tal lugar. Mas depois dessa pesquisa que nós fizemos, eles todos, né, os respondentes dessa pesquisa falaram assim, olha, realmente tem que ter o checklist. Não tem outra alternativa, porque todas essas exigências têm que ser cumpridas.
E a única recomendação que eles fizeram é que o checklist fosse comunicado com mais antecedência. Então, nós já mandamos e-mail para vocês conscientizando o checklist, pedimos para vocês lerem o checklist e estamos fazendo esse vídeo para conscientizar e para deixar as informações ainda um pouco mais claras para vocês. Por quê? Porque a gente também recebe muita crítica, né? E teve a seguinte crítica: nossa, é mais fácil fazer a defesa de projeto de TCC e a defesa de projeto do que cumprir o checklist. Então, a gente recebeu críticas de todas as formas. Mas por que isso? Porque aí deixa para a última hora, e aí o deixar para a última hora e se depara com aquele tanto de exigências documentais, de fato assusta um pouquinho, tá bom? Então, a ideia é que vocês já conheçam o checklist e gradativamente vão cumprindo essas exigências, para que, ao cumprir essas exigências, o trabalho de vocês fique um pouco mais leve. Eu também acho que aconteceu essa crítica, por quê? Porque depois que faz a dissertação envolve assim, aquele peso, aquela, né, exigência, e depois que você termina a dissertação, você fala assim, você relaxa. Agora é tranquilo, agora é só defender. Mas aí você se depara com outra montanha para subir, que é o checklist, então isso assusta. Então vocês vão observar que as exigências do checklist você já pode ir gradativamente organizando ao longo da sua trajetória aqui no Profiap, para que quando você for marcar a sua banca de defesa, tanto de projeto quanto de TCC, os documentos já estão todos organizados e não vai dar tanto trabalho assim. Tá certo? E, pessoal, quero frisar a importância de cumprir todos os requisitos do checklist. Sem o cumprimento desses requisitos, você não consegue defender. Mesmo, Carlos, mesmo você não consegue. Aí você tem que, às vezes, abrir um requerimento de excepcionalidade, com uma devida justificativa. Aí, depois dessa justificativa, essa tem que passar pela comissão, e aí tem que ver se vai deferir ou não. Enfim, às vezes é melhor nós cumprirmos as exigências do que ficar pedindo exceções, porque aí pode ser muito mais moroso e burocrático. Mas lembre que tanto eu, quanto a secretaria, quanto a comissão coordenadora, nós estamos à disposição para críticas, sugestões, recomendações de melhoria, inclusive pedidos de exceção em relação ao checklist. Tá certo? Então vamos lá, agora propriamente dito para os checklists. Vou projetar minha tela com vocês, deixar claro que eu não vou ver vocês mais, qualquer coisa vocês me interrompam, que eu esclareço para vocês. Pessoal, primeira coisa, Carlos, como é que eu cumpro a minha defesa de projeto? Você vai cumprir como é que eu peço a defesa de projeto? Seguindo o checklist de projeto, que está aqui, ó. Eu vou aqui no site profiap.fv.br, eu vou aqui na minha guia documentos, eu gosto assim de dar um Ctrl F e clicar em checklist, tá vendo? Checklist de defesa de projeto de pesquisa, checklist de procedimento para trabalho de conclusão de curso. Então, vocês vão aqui, ó, dentro dessa guia do nosso site, vocês chegam aqui, ó, com checklist, é só você clicar aqui que você tem acesso ao checklist. Carlos, e esse é o nosso checklist, esse é o nosso documento que nós temos que cumprir para efetivar a defesa de projeto. Primeiro, aqui tem uma lista de documentos que você tem que providenciar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que nós colocamos aqui nesse cabeçalho, é que você tem que abrir uma pasta no Google Drive. Então, aqui, olha só. Essa é a pasta do Google Drive de um dos nossos mestrandos. Tá certo? Então, você vai abrir uma pasta no Google Drive e aqui, pessoal, tem a orientação de como você abre essa pasta no Google Drive. Mas eu vou ensinar vocês aqui como fazer isso, ó. Olha só, esse aqui é o meu e-mail, esse aqui é o meu e-mail da UFV, tá bom? Esse é o meu e-mail. A partir do meu e-mail, todo e-mail institucional que você tem dentro da UFV está vinculado ao Gmail. Então, você vai aqui abrir o seu Google Drive. Tá certo? Esse aqui é o meu Google Drive. E dentro do meu Google Drive, você pode clicar aqui em Meu Drive, e aí você vai criar uma pasta nova. Vamos lá. É porque eu faço o procedimento um pouco diferente. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, cima.
Ó, o que que eu fiz? Eu cliquei aqui, ó, no segundo botão do mouse e eu cliquei em nova pasta. Tá vendo? E aí, o nova pasta, eu vou colocar aqui, checklist. E aí eu criei essa pasta, checklist. Criei essa pasta, eu vou abrir essa pasta aqui e vou colocar os documentos lá. Como é que eu vou colocar os documentos lá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que esse é um documento. Vamos supor que eu estou no checklist. Aqui. Esse aqui é o checklist. E eu estou no documento 1. Então, aqui eu vou criar, aqui, ó, criar um documento. Isso é um documento qualquer, viu, pessoal? Eu vou colocar 1. Aí eu vou colocar um título aqui, ó. Ter concluído todo histórico escolar. Histórico escolar. Então, vocês vão observar aqui, ó, histórico escolar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse documento e eu posso arrastar esse documento dentro aqui do meu checklist. Então, o documento, aqui eu estou fazendo o upload desse documento, ele vai aparecer aqui. Então, os documentos do checklist, eles têm que estar todos organizados e numerados. Tem que ter um número, tem que ter uma descrição do checklist, porque isso facilita não só a organização para você, porque aí você vai olhar aqui, olha, no checklist eu já cumpri o item 1, eu tenho que preocupar só com 2, eu tenho que preocupar só com 3. Então, você vai deixar os seus documentos organizados e facilita demais a nossa conferência. Porque eu vou saber, olha, o documento 1 desse checklist está aqui cumprido. Olha aqui o que o estudante fez, né? Ele pegou, ó, e organizou todos os documentos aqui com números, com títulos, o que facilitou imensamente a nossa conferência. Tá certo? Então, e aí organizei todos os documentos lá e eu quero mandar esse documento para a conferência. Você vai aqui, ó, em compartilhar. Tá vendo aqui, ó? Compartilhar. Aí você vai compartilhar conosco, com profiap@ufv.br. Aí você vai clicar aqui para copiar o link e enviar. E esse link que foi gerado, vamos abrir aqui um bloco de notas. Esse link que foi gerado aqui, pessoal, você vai colocar no e-mail, ó. Tá vendo que foi gerado um link? Esse link é o que você vai fazer e vou mandar para o e-mail. Olha, cumpri o checklist para defesa de projeto, tá aqui o link, já compartilhei com vocês, peço que faça a conferência. Tá bom? Então, Carlos, eu, né, não entendi bem. Se você não entendeu bem, você pode assistir o vídeo de novo, que eu explico nesse vídeo passo a passo. Mas também no próprio checklist tem por escrito como mexer, como utilizar o Google Drive, como os documentos devem ser organizados. Aqui nós colocamos, pessoal, o link de um vídeo de como abrir e compartilhar pastas pelo Google Drive. Então tem toda a informação aqui. Inclusive no final do checklist, a gente coloca aqui, ó, a forma como nós queremos que os documentos sejam dispostos e organizados. Então, a ideia, pessoal, é nós termos, né, algo organizado, tanto para organizar para a parte de vocês, quanto para a nossa organização. Tá bom? E aí, pessoal, olha só. O que eu tenho que cumprir nesse checklist para a defesa de projeto? Primeira coisa, você tem que terminar todas as disciplinas e créditos obrigatórios. Então, você vai comprovar isso pelo histórico escolar. Pessoal, vou indo. Se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam. 2. Você tem que estar matriculado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1, que também está comprovar por meio do histórico escolar. Essa disciplina TCC1 aplica só da turma de 2023 em diante. Se você é da turma de 2022, você não tem que cumprir essa exigência, tá bom? Você tem que terminar o seu projeto de pesquisa, é óbvio, né? Se você não concluiu o projeto de pesquisa, não tem como você defender o projeto de pesquisa. E aí você tem que seguir, pessoal, as regras de formatação que estão no anexo 2, tá bom? E também observar as normas da PPG. São as regras de formatação. Então, é um pouquinho chato, mas você tem que observar. Ó. Tem aqui a estrutura do projeto de pesquisa, que você tem que observar da Rede Profiap, e tem as regras aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que você tem que observar também. Então, assim, talvez até antes de você fazer o projeto de pesquisa, é interessante você já olhar essas regras e seguir essa estrutura e essa formatação, para que você não tenha o retrabalho de depois ter que ir lá, né? Eu fiz na fonte tal, mas a regra diz que a fonte eu fiz na fonte X e a regra fala que a fonte tem que ser Y.
Então, você tem que ir lá e mudar tudo de novo. Então, às vezes, dá uma olhadinha nas regras, que são regras bem pontuais, pode facilitar você não ter que ter o retrabalho. Tá ok? Pessoal, item 4, né? A gente estava exigindo para a defesa de projeto, inclusive alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo de forma síncrona comigo, para defender o projeto teve que apresentar a aprovação pelo Comitê de Ética. Então, depois de reuniões com os professores entenderam que isso não poderia ser exigido na defesa de projeto como uma regra geral. Alguns entendem devidos, outros entendem não devido. Então, a gente vai deixar a critério de cada estudante e de cada orientador definir se a aprovação do Comitê de Ética vai ser antes ou depois da defesa de projeto. A recomendação da comissão coordenadora é que vocês façam a aprovação antes, bem antes da defesa de projeto, para não travar sua pesquisa. Por quê? Porque nós entendemos que o Comitê de Ética, ele não tem a competência, e aqui competência no sentido de atribuição, ele não tem a atribuição de analisar o mérito científico do seu projeto de pesquisa. O Comitê de Ética, ele tem a atribuição, pessoal, no nosso ponto de vista, de avaliar o envolvimento dos seres humanos na sua pesquisa. Então, eu entendo que você pode fazer um referencial teórico bem enxuto, bem conciso, caprichar na metodologia, explicar o envolvimento dos seres humanos na pesquisa e deixar cláusulas abertas. O que são cláusulas abertas? Deixar constando lá no seu projeto de pesquisa, olha, né, se futuramente precisarmos de incluir perguntas, excluir perguntas, ao modificar alguma pergunta, isso vai acontecer, desde que eu seja, né, o mesmo tipo, o mesmo tema de perguntas, e desde que seja o mesmo público-alvo. Então, por exemplo, eu estou falando sobre assédio moral. Eu quero incluir uma pergunta a mais. Você colocou a cláusula aberta, está dentro do seu tema. Então, nós entendemos que isso é possível sem ferir nenhuma norma ética. Agora, eu estou falando sobre assédio moral e, de repente, eu vou mudar o tema para assédio sexual, aí tem que mandar de novo para o Comitê de Ética, porque você teve uma mudança brusca no tema. Tá certo? Então, assim, talvez fazer um projeto bem mais enxuto, manda para o Comitê de Ética, depois você vai pegar esse projeto e vai melhorar o mérito científico do projeto. Não vai modificar a questão do envolvimento com os seres humanos. Então, a gente entende que isso pode ser feito sem filiar as normas éticas de pesquisa. Só que tem alguns professores que entendem que é importante ter a banca, porque a banca pode querer mudar o público-alvo, a banca pode querer mudar até o tema de pesquisa, e por isso, né, vamos mandar para o Comitê de Ética depois da banca. Né, eu acho que, às vezes, o Comitê de Ética pode demorar até meses, e aí você pode atrasar a sua coleta de dados e atrasar a sua defesa. Mas isso, então, vai ser a cargo de você, mestrando, mestranda, com o seu orientador ou com a sua orientadora, tá bom? Nós vamos dar aí autonomia para que cada orientador, cada mestrando decida caso a caso, tá bom? Pessoal, você precisa de ter também, para defender o projeto, uma produção intelectual. Uma, e você tem 3 opções. Pode ser um artigo apresentado em um congresso, pode ser um artigo publicado em revista, com qualis mínimo B3, ou um PTT, um produto técnico tecnológico. Isso é uma exigência das normas acadêmicas da rede Profiap. Então, isso está lá nessas normas acadêmicas, tá bom? E aí você precisa também de escolher os membros da banca, tá certo? Só que não pode ser qualquer professor como seu membro da banca. Os membros da sua banca, primeiro, é o seu orientador ou orientadora, um docente permanente, olha só, olha a importância, docente permanente credenciado da rede Profiap. Dentro do Profiap, dentro de qualquer programa de pós-graduação, nós temos 2 tipos de professores. O professor permanente do professor colaborador. Também não cabe aqui nessa live, tem uma norma explicando a diferença de professor permanente ou colaborador. Né? São diferenças muito técnicas. Mas, em síntese, o professor permanente é aquele que carrega o piano do programa de mestrado ou de doutorado. Ele é o que participa, que interage mais, ele que é o responsável por aquele programa. O professor colaborador, ele, como o nome mais já diz, ele dá uma colaboração. Ele faz uma atuação pequena, pontual, dentro daquele programa de mestrado
ou de doutorado, tá certo? Então é importante que você e o seu orientador, antes de montar a banca, verifique se ele é um professor permanente ou colaborador. Por quê? Porque se ele for colaborador, na hora de nós analisarmos o seu pedido de defesa de projeto, pode ser que você descaracterize a banca. Aí é chato, né? Você desconvidar a pessoa pode ser algo chato. Ou se não, se você não quiser desconvidar, você pode acrescentar um a mais. Mas aí você tem mais uma pessoa para sua banca, mais uma pessoa para você fazer as correções, mais uma pessoa que pode, às vezes, delongar o tempo da sua banca. Não é ruim, né? Quanto mais ideias, melhor. Mas pode ser que não seja isso que você, nem que o seu orientador queira. Tá certo? Então, toma cuidado nessas qualificações. Pergunte, olha, professor, você é permanente? E tem que ser um professor permanente, credenciado da rede Profiap, mas não pode ser dentro do Profiap FV. Então, a rede Profiap tem 41 universidades. Pode ser da Federal do Piauí, um professor lá, do Profiap da Federal do Piauí, da Federal do Alagoas. Pode ser, mas não pode ser um professor do Profiap FV. Mas, Carlos, eu queria tanto convidar um professor do Profiap FV, participei da disciplina dele, tive muita afinidade com ele, queria muito convidá-lo. Pode convidar, mas a mais. Esses 3 professores aqui, ou professoras, é a composição mínima da sua banca. Você tem que ter esses 3 de forma obrigatória. Eu quero ter um quarto? Pode convidar. Quero ter um quinto? Pode convidar. Pode ter um sexto? Pode ter um sétimo? Pode. Não tem limite máximo, tem limite mínimo. Mas aí o máximo você tem que pensar, mas é mais uma correção, mais uma observação para você complementar. Mais tempo vai gastar a sua banca. Então vamos lá. Tem que ter um orientador, um docente permanente credenciado da rede Profiap externo à instituição associada, ou seja, externo ao FV, e um docente permanente de um programa externo à rede Profiap, ou seja, não pode ser um professor do Profiap, mas tem que ser um professor permanente. Olha só, de novo, docente permanente vinculado a um programa de pós-graduação. Então, pode ser, por exemplo, um professor da UFV, do programa de pós-graduação em administração. Ele pode ser da UFV? Pode, mas ele não pode estar vinculado ao Profiap. Pode ser um professor da Federal de Goiás? Pode, mas também não pode estar vinculado ao Profiap, tem que estar vinculado a um programa de pós-graduação e tem que ser um professor permanente. Então, ele tem que dar aula e ser professor permanente de um programa de pós-graduação. Carlos, tem um professor, ele não é de programa de pós-graduação, ele não é professor permanente, mas sabe muito do meu tema. Posso convidar? Claro, mas além dos 3, ele vai ser o seu 4º avaliador. Os 3, que é a composição mínima, tem que obedecer necessariamente esse requisito. Carlos, tem uma pessoa que nem mestrado tem, mas tem uma expertise técnica sobre o meu assunto tremenda. Ele trabalha com isso, ele vive com isso, ele tem uma experiência profissional excelente. Eu quero convidar ele para minha banca. Pode chamar. Até porque isso é muito interessante para o mestrado profissional, mas ele é o 4º membro da sua banca. Então, eu quero deixar muito claro que os 3 membros da sua banca precisam necessariamente obedecer esses requisitos. Primeiro, orientador. Segundo, docente permanente credenciado à rede Profiap, mas não pode ser do Profiap FV. Terceiro, docente permanente, tem que ser permanente, de um programa de pós-graduação, que não pode ser o programa Profiap. Ok? Carlos, reunir esses 6 documentos, né? Tem um 7º documento. Você aqui, precisa de pedir a aprovação do comitê gestor para realizar a banca de defesa de projeto. Aqui nós colocamos bonitinho onde você acessa, Você vai lá no site profiap.org, acesse as 3 barras horizontais do canto superior direito e vai em composição das bancas e preenche o formulário. Vamos lá? Por que eu não coloquei o link aqui, pessoal? Nós não colocamos o link aqui porque toda hora eles atualizam esse link, toda hora eles mudam. Então, assim, a gente não colocou o link, mas explicou passo a passo. Esse é o site profiap.org.
Aqui tem banca, né? Eles até mudaram os três tracinhos, colocaram as bancas. Você clica aqui. E aqui você vai, né? Aqui tem as orientações, né? E aí você vai no próximo. E aí você vai preencher esse formulário. Carlos, preenchi o formulário, tá vendo? Aí você vai, né? Tanto da banca de defesa de projeto, quanto da banca né, de dissertação, esse mesmo link. Uma observação, pessoal, eu terminei de preencher todo o formulário. E aí apareceu aquela imagem, formulário submetido. Por favor, não esqueçam, você tem que dar um Ctrl P, aqui ó, você vai lá no site profiap.org, banca aqui, né? Aí você vai lá, preenche o formulário todo, né? E aí você vai dar, aí aparece aquela tela, formulário submetido. Você vai dar um Ctrl P aqui, vai lá, salvar como PDF e vai salvar esse comprovante de que você entregou, que você apresentou o formulário para o comitê gestor. Por que que isso é importante, Carlos? Porque, olha só, de acordo com as normas da rede Profiap, aqui, ó, cadê as normas que eu separei para vocês? Não está aqui. De acordo com as normas da rede Profiap, eles têm 3 dias úteis para responder autorizando ou rejeitando a sua banca. Se eles não responderem em 3 dias úteis, aqui, ó, já deixei até no ponto aqui, ó, o Comitê Gestor Nacional retornará a aprovação em até 3 dias úteis. Então, eles têm 3 dias úteis para responder vocês, informando se a sua banca foi aprovada ou não. Se não for aprovada, se o comitê gestor não se manifestar em 3 dias úteis, a sua banca de defesa será automaticamente aprovada. Então você vai ter que provar, você vai comprovar, olha, Carlos, aqui, ó. No dia 1º de novembro eu submeti. Então nós vamos contar 3 dias úteis, 4, 5, 6. Eles têm até o dia 6 de novembro para te dar a resposta. Se até o dia 6 de novembro eles não derem, no dia 7 você vai me mandar o e-mail. Olha, submeti, tá o comprovante lá no checklist, eu quero saber se teve resposta. Eles dão a resposta para nós, no profiap.fv. Assim que eles dão a resposta, eu já encaminho o e-mail para você, para o seu orientador de imediato. Então, eu quero confirmar se enviou. Se ele enviou, ok, me manda o comprovante, né? Eu, aluno, me manda o comprovante, ou se não, eu já quero minha autorização para a banca. Então, você tem o direito de, em 3 dias úteis, eles não derem retorno, você tem o direito de marcar sua banca sem autorização deles. Aí o que a gente faz aqui da coordenação? A gente manda um e-mail, olha, informa que o estudante tal mandou o pedido, tá aqui o comprovante que ele submeteu o pedido de defesa de projeto, e vocês não responderem no dia tal, e vocês não responderem em 3 dias úteis. Logo, estamos informando que estamos aprovando a banca de defesa de projeto deles. Quem vai fazer isso somos nós, tá bom? O que você tem que fazer é preencher o formulário e guardar o comprovante. Vou repetir para ficar mais claro. Tem que preencher o formulário e guardar o comprovante. Por quê? Porque já aconteceu casos de muitos que preencheram o formulário, não guardaram o comprovante e depois quero marcar. Nossa, foram 10 dias atrás que eu preenchi o formulário. Mas cadê o comprovante? Não tem comprovante. Se não tem comprovante, infelizmente, nós não podemos autorizar a sua banca de defesa de projeto. Afinal, como a gente diz no direito, o que não está nos autos, o que não está provado, não existe. Por isso que a gente colocou aqui até em negrito, em letras de caixa alta, para deixar claro para vocês a obrigatoriedade de vocês guardarem esse comprovante de submissão do comitê gestor. Tá certo? Juntei os 7 documentos. O que eu faço com esses documentos? Colocar lá na sua pasta do Google Drive, aqui, ó. Colocar aqui na pasta do Google Drive. Gerar o link, como eu já ensinei no início desse vídeo. Coloca os documentos lá, compartilha com a gente, gera o link e nos manda um e-mail. Olha, informo que já cumpri todos os requisitos para defesa de projeto. Está aqui os documentos devidamente organizados nessa pasta, cujo link segue abaixo. Aguardo conferência. Aí você vai dar para nós aí uns 3 a 5 dias úteis para a gente fazer essa conferência. E aí a gente vai dar autorização para vocês para realizar a banca. Aí, pessoal, é muito importante também que vocês
guardem exijam o nosso e-mail da Secretaria de Coordenação, autorizando a banca, e arquivem esse e-mail de autorização da banca. Por quê? Porque se der algum problema, você não cumpriu, eu não cumpri o item 6 do checklist, e a gente aprovou a sua banca, a responsabilidade não é só mais, a responsabilidade é nossa. Carlos, eu fiz a banca sem aprovação da coordenação. Sabe o que vai acontecer? Sua banca vai ser anulada, pode ser anulada, e você vai ter que fazer a banca de novo. É como se sua banca não existisse. Então, você precisa da nossa autorização para realizar a banca, e essa autorização é feita não pelo WhatsApp, é feita por e-mail, a partir do e-mail profiap.fv.br. Tá certo? E, por favor, arquivem esse e-mail, porque esse e-mail resguarda vocês. Carlos, beleza. Cumpri o checklist, mandei, vocês autorizaram, fiz a minha banca. O que eu tenho que fazer agora? Depois que você fez a banca de defesa de projeto, você vai fazer uma ata. Que ata? De novo, você vai lá no site profiap.fv, vai aqui documentos, aí você vai dar eu só gosto do Ctrl F, ata. Aqui tem modelo de ata de defesa de qualificação. Tá aqui o modelinho da ata, vai fazer o download aqui, ó. Né? Você preenche a ata de defesa de qualificação, e aí você vai mandar essa ata para nós. Pega a assinatura de todos os membros, né? Aquela assinatura pelo gov.br, e aí você vai enviar essa ata para nós, tá bom? E aí, com essa ata, pessoal, fica cumprida a defesa de projeto para vocês, tá certo? E essa ata você manda para nós e também inclui a ata na pasta de vocês no Google Drive, tá bom? O modelo da ata está disponível no documento. Uma informação adicional, né, pessoal? Você também precisa de comunicar para nós, que ó, quando você solicita a banca de defesa de projeto, você também tem que mandar, junto com isso, um e-mail comunicando para a gente o dia que vai ocorrer a defesa, o título do seu projeto de pesquisa, quais são os membros, e se for presencial, você manda o local onde vai acontecer essa defesa de projeto. Se for por videoconferência, que é a regra, hoje 100% das nossas bancas são por videoconferência, você tem que mandar para nós o link, tá bom? Por quê? Porque na UFV, as bancas de defesa de projetos são bancas públicas e qualquer pessoa pode acessar a sua banca de defesa de projeto, tá bom? Inclusive, vocês se lembram que uma das metas que vocês têm que cumprir aqui no ProfAPFV é assistir uma banca de defesa de projeto. Então, é muito importante que você comunique para nós essas informações de defesa de projeto para que a gente possa divulgar dentro de toda a comunidade UFV, inclusive outras pessoas que queiram assistir, uma vez que essas bancas de defesa de projeto aqui são públicas, tá bom? Então, vocês também têm que fazer esse comunicado para nós. E aí, pessoal, quem participa da banca de defesa de projeto pode pedir uma declaração de participação dessa banca de defesa de projeto, tá bom? Geralmente, quem faz essa declaração é o próprio professor, mas às vezes vocês podem dar aquela ajudazinha para o professor, né? Então, o modelo dessa declaração também está no site profiap.fv, né, na guia documentos, e aqui tem aqui o modelo de declaração, né, de participação da banca de defesa de projeto. Tá? Que o modelo é só um modelo, não é uma camisa de força, assim como a ata não é uma camisa de força, vocês têm total autorização para mudar, mas aqui é só um e-mail aqui para vocês, e quem emite essa declaração é o presidente da banca, tá bom? Então, muita gente, olha, eu participei dessa banca de defesa de projeto, aí entra em contato com a gente da coordenação. Eu quero pedir a declaração para eu comprovar no meu relatório de metas. Então, aí você tem que pedir para o presidente da banca, que é o professor da UFV, emitir essa declaração para vocês. Todos os professores já sabem desse procedimento, todos emitem a declaração, então vocês não vão ter problema nenhum quanto a isso, é só vocês solicitarem, tá bom? E aí, é isso em relação ao checklist da banca de defesa de projeto. Pessoal, alguma dúvida sobre o checklist da banca de defesa de projeto? Vamos voltar aqui para o chat para ver.
a gente não recebe, Ana Karina, a gente não recebe por e-mail a confirmação de preenchimento de formulário? Não, Ana Karina, infelizmente. Por quê? Porque o banco de dados que preenche, que armazena esses formulários é da UFTPR, e eles não usam o Google Drive, eles usam outro tipo de formulário, e eu acho que a opção deles não tem essa opção de envio para vocês, tá bom? Então eu sugiro que vocês façam manual mesmo, façam print, gerem o PDF, e aí vocês arquivem esse PDF na pasta de vocês, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Então, fechamos a temática sobre o checklist da banca de defesa de projeto. Agora a gente vai para outra etapa da nossa exposição aqui. Olha, como eu faço para fazer uma defesa de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Por que TCC? Já expliquei, mas vou repetir. Aqui você tem dois formatos de TCC. Formato dissertação, que é o formato tradicional, mas também o TCC em formato artigo, tá certo? Por isso que usa esse termo TCC. Então, eu vou projetar minha tela novamente e vamos lá para o checklist de defesa de TCC. Carlos, onde é que eu encontro esse checklist? Lembrando que tudo que você tem que cumprir para defesa de TCC tá nesse checklist. A ideia do checklist é você não tem que procurar em outro lugar. Você não tem que pesquisar as normas. Tá tudo lá. A gente concentrou tudo num só documento, justamente para facilitar a vida de vocês e a nossa. Eu vou lá no site profiab.fv.br, na guia documentos. Eu gosto aí do Ctrl F, checklist, e aqui tem checklist, procedimentos para defesa de trabalho de conclusão de curso. Eu vou clicar aqui em checklist. Tá certo? Pessoal, para não ser repetitivo, eu não vou ensinar como abrir pasta no Google Drive, como compartilhar a pasta pelo Google Drive, porque eu já expliquei lá no checklist para defesa de projeto, tá bom? Então eu não vou passar isso de novo. Quem não pegou, depois a gente vai disponibilizar a gravação, vocês podem consultar lá como abrir uma pasta no Google Drive, como compartilhar essa pasta. Tem também um vídeo explicando como fazer isso, tá bom? Como tem que organizar os documentos na pasta, eu também já expliquei. Então, dá uma olhada aqui. E como o vídeo vai ser disponibilizado para vocês, vocês podem voltar lá no início do checklist de defesa de projeto e verificar como fazer essa organização, tá bom? E aí, pessoal, o checklist da defesa de TCC, ele é um pouco mais complexo. E por isso nós dividimos ele em etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Tá bom? Carlos, é difícil assim? Pessoal, eu entendo que não é difícil. Difícil é uma coisa que a gente não dá conta de fazer, o que a gente custa fazer. Isso aqui é trabalhoso, né? Então, se você, de novo, se você tem o hábito de ser organizado, de organizar os seus documentos, ter uma noção do que é o checklist, você não vai ter muita dificuldade assim, não. Vai ser muito tranquilo. É só uma questão de disciplina e organização. Tá bom? E aí, pessoal, olha, a sugestão aqui, ó, esse é a pasta aberta para um mestrando, uma mestranda. E olha só, ela organizou bonitinho os documentos. Ela organizou os documentos da etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Então, o que ela fez? Ela criou uma pasta no nome dela, aqui, ó, criou uma pasta no nome dela, e dentro dessa pasta que foi compartilhada, essa pasta aí, Rita Amélia, que foi compartilhada. E dentro dessa pasta que foi compartilhada com a gente, criou-se subpastas. Uma com o documento da etapa 1, outro com os documentos da etapa 2, outros com os documentos da etapa 3 e outros com os documentos da etapa, né? Esses aqui devem ser os da etapa 4 e esses da etapa 5. Então, está aqui os documentos devidamente organizados. E é essa organização que nós esperamos que vocês tenham. Lembrando que cada documento, ó, o número 1 corresponde ao item 1 do checklist. O número 2 corresponde ao item 2 do checklist. E aí você vai organizando, numerando, colocando títulos nos documentos e deixando eles todos organizados. Carlos, o item 8 do checklist gerou 3 documentos. Aí você vai colocar 8. Vocês podem, né, unificar o PDF. Tem aqueles aplicativos que unificam os PDFs. Tem sites que fazem essa unificação. Não quero unificar, você coloca 8.1, 8.2, 8.3
E aí você pode colocar 8.13.1, 13.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.10. Aí você pode colocar, mas deixa na ordem, isso facilita muito, não só a organização de vocês, mas também a nossa conferência. Tá certo? Pessoal, então vamos lá na etapa 1. Etapa 1 é antes de escolher os membros da banca avaliadora, você não convidou ninguém ainda, e antes de entrar a defesa. Pessoal, a etapa 1 você pode começar a cumprir ela agora. Você pode desligar o computador e começar a cumprir a etapa 1 do checklist. A etapa 2, aqui, ó, nós tentamos deixar o mais claro possível. A etapa 2, você só começa essa etapa, por favor, depois de cumpridas todas as exigências da etapa 1. E aí você tem que começar a etapa 2 com no mínimo 15 dias de antecedência da defesa de TCC. Carlos, isso tudo, 15 dias? Sim, 15 dias. Por quê? Porque, olha só, tem que ter aprovação do seu orientador, da comissão X, da comissão Y, tem que ter aprovação até da pró-reitoria de pesquisa. Esses pontos da etapa 2, esses 8 pontos da etapa 2 demoram um tempinho. Então é melhor você fazer com mais antecedência. Mas, Carlos, olha só, eu preciso de defender antes, tem um concurso de doutorado, tem isso, tem aquilo. Eu posso com menos tempo? Pode, mas a gente não vai dar garantia que nós vamos conseguir. Vai gerar aquele estresse, vai gerar aquele desgaste, mas você pode tentar, a gente pode te dar essa ajuda. Mas a gente não pode garantir que em todas as hipóteses, em todas as ocasiões, a gente pode dar essa ajuda. Por exemplo, quando o Alexandre está em férias, quem cobre essa atividade sou eu. Né? Se caso for urgente e eu não puder te atender porque eu estou num congresso, eu não vou conseguir te atender. Então, assim, por isso que a gente pede com no mínimo 15 dias de antecedência. Pode ser menos? Claro que pode. Aí a gente tem que analisar caso a caso e verificar a nossa disponibilidade também. Então, o que é a etapa 1? Primeira coisa, de novo, aquelas mesmas exigências da defesa de projeto. Ter todas as disciplinas concluídas. Se você já concluiu lá para a defesa de projeto, você copia e cola. Ter sido aprovado na banca de qualificação, pegar a ata, cola aqui. Concluir o TCC e o TCC tem que observar todas as regrinhas aqui, ó. Você tem que dar uma olhada. Ó, o PTT tem que ter essa padronização visual. A dissertação tem que seguir essa estrutura. Carlos, eu não quero seguir essa estrutura. Você tem que pedir uma justificativa, explicar por quê, com a anuência do seu orientador. Né? Eu tenho que seguir, vocês têm que seguir esse checklist aqui, ó, tamanho da fonte 12, corpo do texto Times Orial, não utilizar antes de fim de nome, margem tem que ser, enfim, tem que dar uma lida nisso aqui e cumprir isso aqui, tá bom? São bem assim técnicos, mas o ideal é você, até antes de escrever sua dissertação, você já fazer sua dissertação formatada. Combinado? E aí você tem que formatar seu trabalho de conclusão de curso com essas orientações. Você tem que fazer um PTT. Carlos, eu posso fazer o PTT depois? Não, não pode. Então, o PTT tem que ser junto com a dissertação. Ele é avaliado na banca junto com a sua dissertação. PTT é o produto técnico tecnológico. Inclusive, tem um vídeo explicando o que é PTT. Esse vídeo foi feito pelo professor Márcio Pimenta, que é um dos coordenadores da nossa área junto à CAPES, que avalia o nosso programa. Se você não assistiu esse vídeo, você tem que assistir. Se você não tem o link desse vídeo, você vai me mandar um WhatsApp, que eu vou te passar o link desse vídeo. Não perca esse vídeo, você tem que assistir 2 vezes. Inclusive, nós estamos fazendo um manual, nós estamos colocando aí esse vídeo por escrito, como um guia de como realizar um PTT de qualidade dentro da nossa área, tá certo? E aí, pessoal, não basta você fazer o PTT. Você tem que entregar o PTT para a instituição a qual você está pesquisando. Então, minha pesquisa é sobre o setor de comunicação dentro do UFV. Eu vou fazer um PTT com melhorias para esse setor. Então, antes de defender, eu tenho que fazer o PTT, eu tenho que entregar. Carlos, eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque depois da banca, eu vou ter sugestões e críticas em relação ao meu PTT. Eu vou mudar o PTT. Aí eu já entreguei. Como é que eu vou? Pessoal, é o seguinte.
Isso foi uma grande discussão entre nós, porque para a CAPES não entende que você defendeu a dissertação e depois você vai alterar a dissertação. Por quê? Porque a CAPES considera a data da defesa. Então, a data que você defendeu, aquele documento, é em tese o documento que vai para a CAPES. Por quê? Porque tem muito estudante que defende a dissertação, porque depois que defende, não tem muita aquela cobrança. Então, tem gente que demora até ano para entregar a versão final, a versão corrigida. Por conta disso, de ter esses casos desses mestrandas que demora ano, mais de ano, para entregar a versão final, a CAPES bateu o martelo. Olha, o que eu vou considerar é a versão de PTT, é a versão da dissertação que foi defendida. Depois que você depois que você melhorar o seu PTT, você corrigiu o seu PTT, melhorou ele, você pode entregar de novo para a instituição. Olha, entreguei no dia tal o PTT, foram feitas modificações e entrego a nova versão atualizada e peço que vocês considerem essa versão atualizada. Tá certo? Mas para nós aqui, o que a gente vai colocar lá na Sucupira, que é a plataforma que a gente se comunica com a CAPES, CAPES é a instituição que nos avalia, é a versão que você vai entregar para a banca de defesa. Tá certo? Então, isso aí, pessoal, não temos como mudar, porque é uma exigência da CAPES. Então, a gente tem que entregar o PTT, já entregue para a instituição. Tá certo? E aí eu tenho que preencher também esse formulário da descrição do produto técnico, tá bom? Esse é um formulário nosso, e aí João pega aquele comprovante, entrega do formulário e guarda o PDF lá. Você tem que fazer um artigo científico oriundo do TCC, tá certo? Você também tem que juntar um comprovante que esse artigo foi submetido e também aceito para avaliação para revista científica, tá certo? Então, pessoal, olha só. Isso é para a turma de 2023 para frente. Para a turma de 2022, bastava a submissão. O que é submissão? Eu vou lá e entrego para a revista. Junto com o comprovante, apresento. Para a turma de 2023 para frente, não basta só ser submetido, tem que ser aceito para avaliação. O que significa, Carlos, aceito para avaliação? O processo de avaliação do artigo ele vai em etapas. A primeira etapa é você submeter, é você entregar o artigo. Depois que você entrega o seu artigo, o editor, que é o chefe da revista, ele faz uma análise do seu artigo. E aí ele faz o seguinte, olha, esse artigo se enquadra no escopo da revista, esse artigo tem um mínimo de rigor, de mérito científico, de rigor metodológico. Então eu aceito para avaliação. Ele vai pegar o seu artigo e vai encaminhar para professores, para pesquisadores fazerem avaliação às cegas. Então, ele tem ser aceito para avaliação significa o editor aceitou o artigo e o seu artigo foi aceito para avaliação, tá bom? Isso, pessoal, aceito para avaliação é para o TCC na modalidade dissertação. Se for TCC na modalidade artigo, aí se exige mais. Se exige o seu artigo ou publicado ou aceito para publicação do artigo, tá bom? Carlos, o fato de eu publicar um artigo significa que eu já defendi, já terminei o mestrado? Não é isso, viu? Inclusive, a gente pode fazer uma live para falar sobre as modalidades de TCC, se vocês quiserem assim. Mas eu sugiro vocês ir lá no site profiap.fv, lá na guia Perguntas Frequentes, aqui, ó, profiap.fv. Aqui tem Perguntas Frequentes. E aqui tem, ó, explicações sobre o TCC na modalidade artigo, né? Aqui, ó, a publicação de um artigo em uma revista Qualizar exime o aluno de cumprir as exigências para a qualificação do Profiap e confere o título de mestre. Aqui a gente explica direitinho essa situação, tá bom? Então, depois vocês dão uma lida e se tiverem dúvidas, se a redação não ficou satisfatória, podem mandar dúvidas para nós. Lembrando, pessoal, que nós temos no nosso site agora a guia Perguntas Frequentes. Nós estamos até o momento com 26 perguntas frequentes, com várias orientações para vocês administrativas e diretrizes de dúvidas sobre o Profiap. Então, explorem essa guia Perguntas Frequentes. Se não ficou legal a redação, se ficou confusa, se você quiser sugerir alguma pergunta frequente, pode mandar mensagem, pode mandar um e-mail, que nós vamos contemplar
as sugestões e orientações de vocês. Se sintam acolhidos e muito bem-vindos para contribuir para a gestão do nosso Profiap, tá certo? Pessoal, então, terminamos aqui o item 8. Você tem que ter um comprovante que seu artigo foi aceito para avaliação. Moral da história. Para a turma de 2023 para frente, não tem aquela, vou de última hora, fazer a dissertação de última hora, mandar o artigo de última hora, não. Você tem que fazer isso com uma certa antecedência, porque o seu artigo tem que ser aceito para avaliação, tá certo? Você tem que apresentar o comprovante do Qualis da revista, né? Para mais informações, vídeo sessão perguntas frequentes do site profiap.fv. Então lá, né, no site tem ali explicando como você emite o Qualis da revista. Você tem que cumprir todas as metas previstas no manual do ingressante referente ao seu ano de ingresso. Então você tem que olhar o seu manual do ingressante, lá tem os requisitos, e aí você tem que cumprir todas essas exigências, tá certo? Você tem que obter, por meio de mensagem de e-mail, declaração, a aprovação do relatório de metas no membro da Comissão de Incentivo à Produção Científica. Então, lá tem as metas que você tem que cumprir. Você tem que organizar essas metas numa pasta e mandar para o membro da comissão. Né? Qual que é o membro da comissão? Também nós fizemos uma pergunta frequente sobre isso, né? Produção científica. Né? Então, aqui você tem que mandar, né, o seu relatório de metas para esse membro da comissão de produção científica, e aí ele vai ter que aprovar o seu relatório de metas. Você tem que verificar se todas as disciplinas cursadas estão lançadas no plano de estudo, no Acadêmico PG ou no Sapiens. Então, você tem que conferir o seu plano de estudo, do Acadêmico PG ou Sapiens. Você tem que verificar se o seu projeto de pesquisa está cadastrado no CISPPG e devidamente lançado no seu curriculates e também no curriculates do seu professor orientador. Então, pessoal, toma muito cuidado, pessoal, essa questão do registro do projeto, isso demora muito, porque para registrar um projeto dentro do FV tem que passar por uma comissão de pesquisa, pelo chefe de instituto, pela diretoria de pesquisa e pela pró-reitoria de pesquisa, tem que passar por 4 instâncias até registrar o seu projeto de pesquisa. E se seu projeto de pesquisa não estiver registrado, você não consegue cadastrar a sua banca. Então, terminou de defender o projeto, faça as suas correções e pede para o seu professor fazer o seu registro de projeto de pesquisa. Tá bom? Peça para o seu professor fazer o registro, porque quem faz o registro do projeto de pesquisa é o seu professor, tá certo? Pessoal, e só mais uma observação sobre a questão do registro de projeto de pesquisa. Você precisa lembrar o seu professor, ele já sabe disso, mas você precisa lembrar o seu professor de que, ao cadastrar o projeto de pesquisa, ele tem que marcar sim na pergunta, projeto relacionado a treinamento, ele tem que marcar sim, e depois vai abrir um campo, ele tem que marcar a opção mestrado profissionalizante, tá certo? Porque senão, ele registrou o projeto sem fazer essa marcação. E aí, Carlos? E aí que depois você vai ter que corrigir o projeto de pesquisa. E aqui no UFV é o seguinte, correção de projeto de pesquisa é como se você tivesse cadastrado um projeto de pesquisa novo. Tem que passar de novo pelas 4 instâncias. Comissão de pesquisa, chefia de instituto, diretoria de pesquisa e pró-reitoria de pesquisa. Então, essa etapa de essa questão do registro de projeto de pesquisa é uma coisa que demora. Então, faça o quanto antes. Verificar se a linha de pesquisa está aprovada no Acadêmico PG. Então, você tem que cadastrar a sua linha de pesquisa. Profiap, nós temos 2 linhas de pesquisa. Administração Pública, Organizações e Políticas Públicas. Você tem que cadastrar lá no Acadêmico PG. Você pode fazer isso agora, né? Então, você tem que verificar se a sua linha de pesquisa está devidamente cadastrada. Confirma com o seu orientador qual que é a sua linha de pesquisa, que geralmente a sua linha de pesquisa é a linha de pesquisa do orientador. Fechamos o ponto 14. Ponto 15. Verificar se o plano de estudo está aprovado no Acadêmico PG, nas 4 instâncias, aluno, orientador, coordenação e PPG, o plano de estudo tem que estar aprovado. Estar matriculado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 2, isso apenas para a turma 2023 em diante. Estar matriculado na disciplina Seminário de Administração Pública apenas para a turma de 2023 em diante. Solicitar ao orientador que submeta o TCC, o artigo e o PTT no sistema antiplágio do Turnitin.
é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui uma política da UFV de combate ao plágio. Então, essa política envolve você passar esses 3 documentos, TCC, artigo e também o seu PTT no relatório antiplágio, no sistema antiplágio. Quem passa nesse sistema é o seu professor orientador. Então, você vai entregar e falar, olha, passa pelo sistema antiplágio. E ele vai passar o seu trabalho no sistema antiplágio, e isso vai gerar um relatório antiplágio de vocês. Então, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Qual que é o relatório aqui? Ó. Ele vai gerar um relatório antiplágio, que é esse relatório aqui. Tá certo? Esse relatório antiplágio. E aí não basta você fazer o relatório antiplágio. Você vai ter que analisar esse relatório, você e o seu orientador, verificar se tem ou não tem plágio, e vocês vão mandar um e-mail declarando que não tem plágio, que conferiram o relatório e declaram que não há plágio nem no TCC, nem no artigo, nem no PTT. Tá certo? A gente vai pegar esse, aí você vai pegar esse seu e-mail, que você vai mandar lá para o nosso e-mail, profiap.fb.br, e você vai anexar esse e-mail lá no documento, mais ou menos assim. Né? Tem um relatório aqui, análise, e aqui tem a declaração. Pode ser um e-mail ou pode ser um documento, aqui no caso foi um e-mail. Né? Tanto do seu orientador quanto você. Então tem que ter a concordância sua e também do orientador. Fechamos o ponto 19. Ponto 20. Solicitar à Secretaria de Coordenação do Profiap a conferência e também a anuência de que essa documentação da primeira etapa está adequada. Então, você só pode passar para a etapa 2 se nós mandarmos um e-mail dizendo, olha, conferimos o documento da etapa 1 e os documentos da etapa 1 estão cumpridos. Pode avançar para a etapa 2, tá certo? Outra coisa, né, caso você tenha, apenas se tiver produções intelectuais no Profiap, você precisa de preencher esses formulários. Ao longo do meu primeiro ano eu publiquei um artigo. Então você tem que preencher esse formulário aqui de artigo. Eu tive um trabalho publicado em anais de evento. Aí você tem que preencher esse formulário também. E aí você precisa também lançar essas produções no seu currículo Lattes. Tá bom? Então, é uma outra exigência que vocês têm que cumprir. Ana Karina, por favor, fique à vontade para falar. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ana Karina, estou bem, graças a Deus, e você? Tá joia. Então, é porque eu tô nessa fase, né, tentando aí vencer esse checklist, como diriam os colegas, e eu só queria pontuar 2 coisas em relação a esse checklist. A primeira é porque em relação ao cadastro do formulário do produto técnico, que a gente que preenche, e assim, ele me gerou algumas dúvidas, eu achei um pouco subjetivo para a gente preencher, aí eu estou falando isso mais numa questão de desabafo mesmo, porque ele faz umas perguntas que eu não sei necessariamente se a gente teria assim, condições de responder, porque, por exemplo, ele pergunta lá qual o nível de impacto, alto, baixo, médio, qual o nível de complexidade. E assim, fui eu que fiz, né? Então, por exemplo, eu posso colocar lá alto, eu achei muito complexo. Mas, assim, é muito subjetivo, né? Porque é uma avaliação que a gente mesmo faz do trabalho que a gente fez, aí, nível de abrangência, né? Nessa territorial. Então, assim, é porque eu achei um pouco estranho a gente preencher esse formulário do produto técnico, porque ele faz umas perguntas que, assim, né? Eu estou avaliando o nível de impacto, o nível de complexidade do meu produto técnico, aí eu achei isso meio estranho no formulário. E a outra questão é em relação ao relatório de metas, porque aí é só porque o relatório de metas do segundo ano, por exemplo, um dos itens do relatório de metas é defesa da banca. Só que para eu defender a banca, eu tenho que primeiro ter o relatório aprovado, mais um monte de coisa. Então, assim, aí tá lá, justificativa pelo não cumprimento, né? Eu até coloquei, eu não tenho como defender a banca sem antes ter tido esse relatório aprovado, né? Então, assim, ficou meio estranho também. São só 2 pontos que eu queria comentar, que eu achei complicado, assim, estranho mesmo, desses 2 itens. Ana Karina, muito obrigado. Já vamos tirar do relatório de metas a defesa da banca. Realmente está super certa. Né? Vamos excluir essa exigência lá. Nem que seja previsão, ou, né, não sei, é porque realmente aí eu coloquei lá, item não cumprido, meta não cumprida, porque não tem como, né, eu cumprir essa meta. É só um comentário mesmo. Muito obrigado. Nós vamos corrigir isso. Muito obrigado pelo feedback. Façam sempre assim, como a Ana Karina, dê feedback, a gente sempre tem que melhorar.
Agora, o nível de impacto alto, o nível de complexidade, abrangência, nós temos uma norma, eu acho que nós colocamos no cabeçalho do formulário, depois você confere, que tem algumas explicações. Mas, e essas explicações não podem ser subjetivas. Tem que ter uma narrativa, uma explicação que justifique esse impacto. E essa justificativa, essa explicação tem que estar lá no seu PTT. Então, o que é o impacto alto? O impacto alto é aquele que efetivamente contribuiu para mudar um processo de gestão dentro da organização que você está utilizando. Então, a partir da minha pesquisa, foi criada uma política, vou dar o exemplo do TCC da Priscila. Ela elaborou uma política de combate ao assédio moral dentro da UFV. Então, essa política ela foi criada, ela foi implementada, ela já tem resultados, ela está sendo seguida, isso é um impacto alto. O que é um impacto baixo? Impacto baixo é o que a política só foi recebida, ainda está em fase de implementação. O impacto médio é que começou a ser implementado, mas ainda não está, assim, as pessoas ainda não estão com essa política incorporada, ela não está ainda sendo totalmente aplicada. O nível de complexidade da mesma forma. Nível de complexidade baixo. Eu mudei a rotina administrativa. Aconteceu aqui dentro do Profiap-FV. Para você pedir a prorrogação de prazo, você tinha que preencher um documento, um PDF, e aí você preenchia o PDF, pegava a assinatura do seu orientador e mandava. Aí nós mudamos esse procedimento. Agora você não preenche o PDF mais, você vai preencher um Google Forms. Mudou o procedimento, mudou a gestão, porque o Google Forms ele facilita a gente organizar toda a documentação numa planilha só. Eu não tenho que ir lá preencher manualmente a planilha com seus dados, como a gente estava fazendo. Mas teve uma complexidade? Sim, mas foi baixa. Mudou do documento digital para um formulário eletrônico. Agora não. Agora, o que nós fizemos? Nós colocamos inteligência artificial, e aí o sistema gera um gráfico, aí você tem que colocar um gráfico tal, aí você tem que usar um software específico tal, nível de complexidade alto. E da mesma forma, abrangência. Olha, mudou só aqui a rotina dentro da UFV SRP, abrangência local. Mudou toda a Universidade Federal de Viçosa, inclusive Florestal e Viçosa, regional. Teve impacto de todos, né? Então, abrangência nacional. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas, de novo, está anotado aqui as suas considerações e nós vamos reformular esse formulário de impacto. Está aqui anotado o meu dever de casa, que nós vamos alterar esse formulário para incluir nele essas explicações. Tá bom? Ainda que seja de forma concisa, a gente vai colocar essas explicações lá. Obrigado, Ana Karina, que bom que entendeu e estou à disposição de novo para as contribuições. A Laís já pergunta o seguinte: professor Carlos, boa noite. Boa noite, Laís. Poderia explicar novamente o item 11 do checklist do TCC? A comissão descrita é do Profiap? Então, vamos lá, dar um aprofundamento no item 11 do checklist. Vou lá aqui, o checklist, item 11. Obter por meio de mensagem de e-mail ou declaração a aprovação do relatório de metas pelo membro da Comissão de Incentivo à Produção Científica. Então, sim, Laís, a Comissão de Incentivo à Produção Científica é uma comissão gerada dentro do Profiap-UFV para fomentar, para apoiar, para estimular a produção nossa, não só científica, mas também a produção científica técnica, produção intelectual, e verificar se o nosso programa ele está obedecendo às normas e às exigências da CAPES. Então, é uma comissão de muita importância, ela tem um cunho mais acadêmico do que a comissão coordenadora, que toma as decisões de cunho de caráter mais administrativo, ela tem esse caráter mais acadêmico de apoio, de orientação, de assessoria de todos os professores do Profiap. Quem é a Comissão de Incentivo à Produção Científica? Aí você vai lá no site profiap.fv, aqui tem, olha, comissão, lá em A graduação, Comissão de Incentivo à Produção Científica. Aí tem a explicação do que é comissão e tem quem são os membros da Comissão de Incentivo à Produção Científica, todos aqui, inclusive com os e-mails de contato. Agora, o que essa comissão faz, né? Essa comissão, uma das atuações dessa comissão é analisar o relatório de metas de vocês. Então, vocês vão fazer da mesma forma.
abrir uma pasta no Google Drive, colocar os documentos organizados e organizados de acordo com o manual do ingressante. Então, aqui, ó, metas. Quais são as metas que eu tenho que cumprir? As metas estão aqui, ó. Aqui, ó, as metas. Aqui não tem, mas eu acho que para o ano que vem a gente pode colocar numeração. Então, aqui são as metas que você tem que cumprir. Você tem que colocar número 1, aí você coloca o documento lá, número 2, e aí você manda para o membro da comissão de incentivo à produção científica do seu campus. Então, olha só, eu sou do campus florestal, eu sou estudante do campus florestal. Então, você vai mandar o seu pedir para a professora no campus florestal, ó, é a professora Adriana que é representante. Então, você vai mandar um e-mail para a professora Adriana pedindo para que ela analise e ela aprove o seu relatório de metas. E aí ela vai analisar as metas que você cumpriu, ela vai te dar a aprovação, e aí você vai anexar o e-mail dela que ela aprova o seu relatório de metas, que é o item 11. Eu sou do campus Rio Paranaíba, então você vai mandar aqui e-mail para a professora Rosiane. Eu sou do campus eu sou do campus Viçosa. Você vai mandar o e-mail para a professora Simone Martins. Tá bom? Então, elas que analisam, inclusive elas não só têm que analisar o seu relatório de metas, mas elas já sabem disso, quanto ela tem que lançar o conceito S para você, que é o conceito suficiente na disciplina Exame de Qualificação. Então, você cumpriu o relatório de metas do segundo ano, ela vai te dar o e-mail para você colocar no checklist, e ela vai lá na disciplina Exame de Qualificação e vai colocar o conceito S para você. Tá bom? Aí você cumpre o item 11 do checklist. Tá certo, Laís? Ficou clara a sua pergunta? Você quer fazer alguma complementação? Que bom, Laís. Fico muito feliz que a nossa exposição aqui esteja sendo produtiva. Então, vamos continuar aqui. Pessoal, cumpri o checklist, cumpri a primeira etapa do checklist, cumpri todas essas exigências, todas essas atividades. Você vai mandar o e-mail para nós pedindo aprovação dessa primeira etapa. A gente vai aprovar a primeira etapa e pedir para você prosseguir para a etapa 2. Aí na etapa 2, e de novo, a etapa 2 só pode ser iniciada no mínimo 15 dias de antecedência. Então, se hoje eu cumprir a etapa 1, né, vamos supor que hoje eu cumpri a etapa 1, mandei e-mail, tive a exigir a aprovação da etapa 1 só no dia 11, então eu só posso marcar a minha banca de defesa aqui, ó, lá para o dia 29. Pelo menos uns 15 dias aí, mais ou menos, dia 27, dia 29, para você marcar a sua banca de defesa. Então, por favor, porque a etapa 2 é a etapa que você já vai convidar os membros da banca para participar da sua defesa de TCC. Então, a primeira coisa, pessoal, definir quem são os membros da banca. E as mesmas exigências da banca de defesa de TCC são as mesmas exigências da banca de defesa de projeto. Então, eu não vou repetir essa explicação, porque foi uma explicação meio longa. Volta lá na defesa de projeto, que as mesmas exigências da banca de defesa de projeto são as exigências da banca de defesa de TCC, que está lá no início do vídeo. Depois vocês voltam lá e assistam, tá bom? Você tem que, de novo, ter autorização do comitê gestor do Profiap para realizar a banca. Então, de novo, volto aqui na mesma explicação que eu fiz lá na defesa de projeto. Então, você tem que ir lá preencher o formulário e guardar o comprovante, porque o comitê gestor tem 3 dias úteis para aprovar ou rejeitar a sua banca. Se ele aprovar a sua banca, aí, se ele passar 3 dias úteis, ele não aprovar, sua banca fica automaticamente autorizada. E se ele rejeitar? Se ele rejeitar, você tem que mudar os membros da banca e fazer um novo pedido. Por isso, pessoal, que a gente pede pelo menos 15 dias úteis. Porque se você deixar para a última hora e for rejeitada a sua banca, você vai ter que remarcar a banca. E remarcar a banca é um desgaste, porque os professores fizeram um compromisso, eles já leram o seu trabalho. Enfim, por isso que é melhor a gente fazer as coisas com uma certa antecedência. Você vai ter que cadastrar a sua banca de defesa de TCC no Acadêmico PG, que é o sistema que vocês já trabalham. Então, você tem que ir lá e fazer o cadastro.
você tem que entregar, a critério dos membros da banca, cópias impressas ou digitais do TCC. Então, pode ser que algum membro da banca queira a cópia impressa. Então, se certifique. Hoje em dia, pedir cópia impressa está muito, né? Não estou vendo ninguém exigir, pedir. Mas, enfim, se certifiquem disso. Para fins de divulgação da banca de defesa de TCC, vocês têm que mandar por e-mail para nós o seu nome, o título do seu trabalho, os nomes dos membros da banca. Se for presencial, a sua banca de defesa, o local. Se for online, o link, a data e o horário, tá bom? De novo, banca de defesa de TCC é pública. Então, toda pessoa que quiser, ela pode participar da sua banca de defesa de TCC, tá bom? Reservar a sala se a banca for presencial, e aí você vai pedir para a secretaria autorização para defender a sua banca de defesa de TCC. Pessoal, a mesma observação que eu fiz lá no checklist de defesa de projeto. Você tem que ter um e-mail ao pedindo autorização para realizar a banca. Pegue esse e-mail e arquive esse e-mail, guarde esse e-mail às 7 chaves. Por quê? Eu não cumpri o item 2 do checklist. Se não cumpriu o item 2 e nós aprovamos, a culpa é nossa, não é sua mais. Mas eu fiz a banca sem autorização de vocês, sem esse e-mail de autorização. Sua banca vai poder ser anulada, vai ser cancelada e vai ter que fazer de novo. Olha que desgaste que isso pode ser. Então, por favor, sejam muito rigorosos, muito criteriosos no arquivamento dessa documentação. Carlos, tive a aprovação da segunda etapa. Aí sim você pode defender o seu TCC. Tá certo? Defendi o TCC, parabéns, que alívio. Mas você tem algumas outras pequenas etapas para cumprir. Pessoal, essa etapa 3, ela tem que ser feita no dia da defesa preferencialmente, ou no máximo, até um dia depois da defesa. Por que isso? Porque, olha só, tem muita gente que defende em cima do prazo. Quando eu vou lá e cumpro a etapa 3, nós cumprimos, vocês nos mandam as informações, e a gente cumpre a etapa 3, no Sapiens, no Acadêmico PG, você fica como defendido, então você não tem mais nenhuma represália, nenhuma reprimenda no sistema. E se eu demorar a informar da etapa 3? Aí, se demora a etapa 3, vence o seu prazo, aí sabe aquela questão do efeito borboleta? Aquela coisinha pequenininha que você deixou de cumprir, virou um furacão, virou um tornado, aí a gente tem que fazer um requerimento pedindo, aí às vezes bloqueia no seu Sapiens porque você já venceu o prazo de defesa, aí nós temos que fazer um requerimento, uma justificativa, tem que passar pela Pró-Reitoria de Pesquisa, tem que ir na DTI, é um sufoco. Então, faça isso, termina a defesa, eu sei que você está cansado, que você está com muitas emoções, mas é simplesinho, você manda um e-mail com essas informações e com essas solicitações. Então, você tem que prestar para nós, a secretaria, as seguintes informações. A banca foi aprovada? Você pode até copiar e colar no e-mail e colocar as respostas. A banca foi aprovada? Sim. Se foi aprovada, houve mudanças no título? Não houve mudança no título. Se mudou o título, você tem que falar qual que é o novo título em inglês, um novo título em português, em inglês e em espanhol. Os membros que compuseram a banca foram os titulares que estavam previstos? Sim. Em caso negativo, quem foi a composição da banca? Quais as palavras-chave da dissertação? Como é a citação do nome do autor, mestrando? Por exemplo, meu nome é citado sim. Qual que é o seu telefone de contato? Qual que é a filiação sua? Então, você tem que colocar a empresa onde você trabalha e colocar também o CNPJ da empresa que você trabalha. Mesmo, Carlos, mesmo, a Pró-Reitoria de Pesquisa exige essa informação nossa. Por quê? Porque a gente tem que fazer um acompanhamento seu, um acompanhamento do egresso. Esse acompanhamento de egresso é exigido para nós. Então, a gente tem que saber se a sua empresa atual, para depois de alguns anos, a gente vai te mandar um formulário e a gente vai pedir para que você nos descreva como é que está a sua atuação profissional, para verificar se o mestrado tem ou não influência na sua vida profissional. E essa informação pode ser importante. Tá certo? Então, vocês pensam que só vocês... É difícil só para vocês? Não. Gerir e tocar um programa de pós-graduação, dar andamento no programa de pós-graduação é muito difícil. São muitas exigências para nós também.
A dissertação foi desenvolvida com o apoio de alguma agência de fomento? A dissertação ocasionará algum registro de patente? Após fazer as correções indicadas pela banca e entregar a versão final, a dissertação pode ser liberada para publicação? Pessoal, isso aqui você tem que me informar até um dia. Eu não sei. Você tem que definir com o seu orientador, com a sua orientadora. Carlos, eu não sei qual que vai ser a versão final do título. Você já tinha que sair com a banca com isso definido, com a versão final. Ou se não, orientador, infelizmente, a gente vai ter que respirar fundo e definir isso no dia seguinte. Tá certo? Porque a gente precisa disso para emitir os formulários. Solicitar e obter da secretária o certificado de participação da banca e enviar aos avaliadores. Então, você vai pedir, a gente vai gerar o certificado, te mandar e você encaminha para os avaliadores. Solicitar e receber da secretária o formulário 7. Solicitar e receber da secretária o termo de autorização para publicação eletrônica da Biblioteca Digital da UFV. Então, você vai simplesmente mandar um e-mail com essas informações do item 1 e você vai pedir os documentos para a secretaria, que nós vamos te mandar toda a documentação. Tá certo? Depois disso, até 10 dias depois da defesa, preencher a ata de defesa de TCC e recolher as assinaturas dos membros da banca, tá certo? Enviar o formulário 7, ata de defesa e o termo de autorização para publicação eletrônica da Biblioteca Digital da UFV, devidamente assinados à secretaria. Isso até 10 dias depois da defesa. Etapa 5. Até 3 meses após a defesa. Fazer as correções pela banca, tanto do TCC quanto do PTT. Formatar o TCC de acordo com as normas da Pró-Reitoria de Pesquisa. Observar as orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação que constam no anexo 2 abaixo. Enviar o PTT e o TCC com as devidas correções sugeridas pela banca para nós. Solicitar que o orientador mande um e-mail confirmando que os documentos enviados, que é o PTT e o TCC, correspondem às versões finais dos trabalhos com as correções sugeridas pela banca. De novo, a experiência nossa, né? O orientador, o mestrando mandava a dissertação, olha, fiz todas as correções. Aí a gente pegava, emitia o certificado, emitia tudo. Quando o orientador ficava sabendo, ele falava, olha, ele não fez, eu não li a versão final do trabalho, ele não fez as correções que eu pedi, não tá. Então, diante dessas experiências, seu orientador também tem que mandar, você manda um e-mail e pede para o seu orientador, olha, manda um e-mail aí confirmando que essa é a versão final do trabalho. Tá certo? Elaborar uma notícia, isso é muito importante para nós, o impacto. Elaborar uma notícia para a gente divulgar o seu PTT produzido a partir da sua dissertação. A notícia tem que ter 5 linhas e deverá conter do que se trata o PTT e qual o impacto gerado e esperado, que são as contribuições práticas desse PTT. Deverá ainda conter um link para acesso ao PTT, que você pode gerar a partir do Google Drive. Tá bom? Ler com atenção e preencher o formulário de cadastro do egresso do Profiab. Então, dá uma olhada, preencha esse formulário para nós, que é muito importante, porque, como eu disse, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento profissional de vocês e reportar isso para a CAPES, porque a CAPES quer um relatório sobre o acompanhamento de egresso. E aí, por isso que esse preenchimento desse formulário ele é muito importante. Lembrando outra coisa, pessoal, defender o mestrado, até 5 anos você está vinculado a nós. Então, eu defendi o meu mestrado aqui em 2024. 2025, 2026, 2027, 2028, até 2029. Tudo que você publica, tudo que você produz, tudo que você faz, conta pontos para nós aqui do Profiap. Então, a ideia é que, eu sei que depois do mestrado a gente cansa, mas o ideal é que você continue produzindo. E não só produzindo na área, não é escrever artigo necessariamente. Às vezes você pode ter uma atuação profissional. Então, olha, eu me tornei gerente, eu estou com essa atuação profissional, reporta isso para nós. A gente vai te cobrar todo ano, a gente manda mensagem para os nossos egressos pedindo informações, pedindo contribuições, né, prestando informações para que a gente possa elaborar um relatório de egresso aí junto à CAPES. Tá certo? Então, esse trabalho é feito ano a ano e, por favor, pessoal, depois que você termina o mestrado, mantenha os cadastros de vocês atualizados, nome, e-mail, telefone de contato, respondam os nossos pedidos de formulário, de informações. Eu sei que isso é chato, mas isso é muito importante para que a gente avance e desenvolva o nosso programa. Porque eu acho que nem nós que estamos na coordenação, nem vocês, gostaríamos de participar de um programa com uma nota baixa
ou um programa que fechou porque não cumpriu os requisitos mínimos de qualidade exigidos por um programa de pós-graduação, não é mesmo? Então, a atuação de vocês durante o mestrado, depois do mestrado, é muito importante para nós aqui do Profiap e nós contamos com a colaboração de todos vocês, tá certo? Pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre os checklists e nós terminamos, no meu ponto de vista, a nossa live, tá bom? Pessoal, vocês que estão participando de forma síncrona aqui comigo, eu vou colocar aqui no nosso formulário, no nosso chat, né, o link do formulário para vocês. Vou até fixar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá aqui o link do formulário para vocês preencherem o formulário bem rápido. Em 5 minutos vocês preenchem, porque nós vamos emitir certificados para vocês de participação dessa live, tá bom? Então, vocês têm até o dia de hoje, 7 de novembro, até meia-noite, para vocês preencherem esse formulário, para a gente emitir os certificados, tá bom? E aí, nesse formulário, tem uma parte finalzinha dele, uma pergunta, que eu peço para vocês sugestões de outros temas de lives que nós podemos fazer. Eu quero mais esclarecimentos sobre isso, eu queria mais informações sobre isso. Talvez não só de informações administrativas, mas temas, assuntos. Olha, podia trazer um profissional, ou podia trazer um pesquisador para falar sobre essa temática que eu acho importante. Enfim, toda contribuição ela é muito, muito bem-vinda e nós contamos com a participação de todos vocês. Tiago, por favor, pode falar. Professor, na caracterização lá do público, está listado turma 2022. Eu sou da 24, eu posso marcar essa opção? Pode, deixa eu alterar lá o formulário, obrigado. Eu vou alterar agora o formulário e já te passo. Ó, estudante do Profiap, tirei aqui. Vou tirar essa opção. Estudante do Profiap, pronto, modifiquei. Você pode sair do formulário e entrar de novo que vai estar lá, estudante do Profiap, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Tiago, mais alguma dúvida? Mais alguém? Levantada. Já foi corrigido lá. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Obrigado pela contribuição. Pessoal, então, encerrada a nossa live, aí 1h30, acho que foram informações importantes. Vamos fazer isso mais vezes. Essa live, inclusive, foi uma sugestão da Rita, quero registrar o meu agradecimento à Rita, que falou, olha, eu sei que tem o checklist, eu li, mas quando fala, eu acho que as informações ficam muito mais claras. Então, espero que fiquem mais claras. E o fato de eu postar essa gravação no YouTube, o YouTube tem aquela acessibilidade de você acelerar o vídeo, né? Então, aí você pode ouvir enquanto faz alguma coisa, enquanto faz a caminhada e assistir o vídeo de forma um pouco mais acelerada para que você tenha as informações que você precisa. Pessoal, de novo, a coordenação está de braços abertos para críticas, sugestões, contribuições, colaborações. Conte com a gente e um excelente mestrado para todos nós. Pessoal, boa noite.